E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um novo Geografia em Pauta. Isso aí, Hoje a gente vai se aventurar, né? Por um dos questionamentos mais antigos da humanidade. é verdade. Que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Pois é. Essa pergunta, aparentemente simples, né? Intrigou filósofos e cientistas por séculos. Com certeza. E existem muitas teorias, né? Sobre a origem da vida e do universo. Exatamente. É. Mas você que está nos ouvindo, prepare-se, porque hoje a gente vai mergulhar numa descoberta científica fascinante, É só. que talvez finalmente nos dê a resposta definitiva, baseada num artigo recente sobre uma nova pesquisa. E aí? O que você acha? Galinha ou ovo? Ah, essa é clássica, né? Ah. A maioria das pessoas provavelmente diria galinha, né? Faz sentido. Mas, pelo que as pesquisas indicam, o ovo pode ter surgido antes. Nossa, sério. É. Como assim? Me explica essa história. Então, cientistas da Universidade de Genebra, na Suíça, descobriram que os componentes essenciais dos óvulos, ou seja, das células reprodutivas femininas, já existiam muito antes das galinhas evoluírem. Peraí, você está dizendo que o ovo, de alguma forma, já existia antes da galinha. Tipo, um ovo que não era de galinha? Exatamente. A pesquisa se baseia num organismo unicelular, chamado Chromosfera perkinse, Cromosfera? encontrado em sedimentos marinhos perto do Havaí. Ele não é um animal nem um fungo, mas compartilha um ancestral em comum com eles. E sabe o que é mais legal? Que? Durante a reprodução, ele se parece muito com embriões de animais. Mas peraí. Um micróbio que parece um embrião, mesmo sendo unicelular. Que doideira. Como é que essa descoberta muda a nossa visão sobre a pergunta do ovo e da galinha? Bom, esse micróbio existe há mais de 1 bilhão de anos, muito antes dos primeiros animais que surgiram há uns 600 milhões de anos, mais ou menos. Caramba. Quer dizer que os mecanismos para formar estruturas parecidas com ovos já estavam presentes nesse micróbio? Tipo, uns 400 milhões de anos antes das galinhas. Incrível. É isso mesmo. Imagina só a Terra há 1 bilhão de anos, um ambiente super hostil, com uma atmosfera cheia de metano, amônia, vapor d'água, as temperaturas médias globais altíssimas, tipo uns 50 graus Celsius. Nossa, um verdadeiro inferno. É difícil imaginar que a vida complexa como a gente conhece surgiu num ambiente tão extremo. E é nesse ambiente que o Chromosfera perkinse prosperava. Ele já apresentava processos de coordenação e diferenciação multicelular. Oh. Ou, em outras palavras, as células já sabiam trabalhar juntas e se especializar, mesmo ele sendo unicelular. Uau! Quer dizer que esse micróbio minúsculo já tinha, digamos, o código para se tornar multicelular. Exatamente. E isso sugere que os mecanismos básicos para o desenvolvimento embrionário, ou seja, a transformação de um óvulo fertilizado em um embrião, já estavam presentes nesse micróbio ancestral. Mas como isso se liga à formação do ovo em si? Pense no processo de postura de ovos numa galinha. O óvulo fertilizado, o zigoto, viaja pelo oviduto, recebendo camadas de clara, membranas e, por fim, a casca dura de cálcio. Enquanto isso, o zigoto se divide e se diferencia para formar o embrião. É um processo super complexo. Mas e o micróbio? Onde ele entra? O estudo mostrou que quando o Chromosfera perkinse atinge seu tamanho máximo, ele se divide sem crescer mais, criando colônias multicelulares que se parecem com os estágios iniciais de um embrião. É como se ele estivesse fazendo uma versão simplificada do desenvolvimento embrionário, sabe? Então, basicamente, o Chromosfera perkinse está mostrando pra gente que a capacidade de formar estruturas parecidas com ovos, com células se diferenciando e se organizando, já existiu muito antes dos primeiros animais. É isso. Exatamente. É uma descoberta que muda completamente a nossa compreensão da evolução. Imagina só. A receita para o desenvolvimento de embriões, presente num organismo unicelular, muito antes de qualquer animal que a gente conheça. É de explodir a cabeça, não? Será que finalmente podemos dizer quem veio primeiro na história toda? Bom, do ponto de vista evolutivo, parece que o ovo realmente veio antes. As aves evoluíram de répteis, e a postura de ovos já existia muito antes das galinhas. Então, ponto pro ovo. Mas e aí? O que mais a gente pode aprender com essa descoberta? Tem mais alguma coisa que esse micróbio pode nos ensinar sobre a evolução da vida? Com certeza. E é sobre isso que vamos conversar na segunda parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho aqui no Novo Geografia em Pauta. Na primeira parte, a gente viu que, do ponto de vista evolutivo, o ovo veio antes da galinha, né? Pois é, e tudo isso graças a um micróbio chamado Chromosfera perkinse, que apesar de ser unicelular, já tinha algumas características de organismos multicelulares. É incrível como a natureza guarda esses segredos, né? Totalmente. E agora a gente vai se aprofundar nas implicações dessa descoberta para a biologia evolutiva.
Afinal, como essa história do Saper-Quincy muda a forma como a gente entende a evolução de organismos unicelulares para multicelulares. Essa é uma baita pergunta, né? A gente tá falando de um dos maiores saltos na história da vida na Terra, né? Como é que, de repente, seres unicelulares relativamente simples deram origem à complexidade e diversidade dos organismos multicelulares? É um mistério da vida, né? Mas a descoberta do Saper-Quincy nos dá algumas pistas importantes. Se lembra que, apesar de ser unicelular, ele apresenta comportamentos complexos durante a reprodução, como a diferenciação celular, a formação de colônias multicelulares. Sim, sim. É como se ele já estivesse ensaiando para se tornar multicelular. Exato. E isso indica que os mecanismos para multicelularidade, tipo a comunicação entre células, a cooperação entre elas e a especialização em diferentes tipos celulares, já estavam presentes nos primórdios da vida unicelular. Então, quer dizer que a multicelularidade não surgiu do nada. Ela foi sendo construída aos poucos ao longo de milhões de anos de evolução no mundo microscópico. É isso que tudo indica. O Saper-Quincy mostra pra gente que essa capacidade de formar estruturas multicelulares complexas não é exclusividade de animais ou plantas. Ela tem raízes profundas na história evolutiva, lá nos primórdios da vida unicelular. Cara, isso muda completamente nossa perspectiva sobre a evolução, né? Em vez de ver a multicelularidade como um evento único e repentino, a gente pode entendê-la como resultado de um longo processo de experimentação e inovação no mundo microbiano. Exatamente. E essa descoberta abre um novo capítulo na biologia evolutiva. Agora a gente pode investigar como esses mecanismos primitivos de multicelularidade presentes em micróbios como o Saper-Quincy foram se modificando e se aperfeiçoando ao longo do tempo, até dar origem à diversidade de formas de vida multicelulares que a gente vê hoje. É fascinante pensar que, de repente, um micróbio minúsculo pode guardar tantas respostas sobre a história da vida na Terra. Mas e aí o que mais a gente pode aprender com ele? Que outros mistérios esse micróbio pode nos ajudar a desvendar? Olha, essa é a grande questão, né? A descoberta do Saper-Quincy é só a ponta do iceberg. O mundo microbiano é vasto, cheio de mistérios, e cada nova descoberta tem um potencial de revolucionar a nossa compreensão da evolução. E como é que essa descoberta se conecta com o nosso tema aqui no Novo Geografia em Pauta? Afinal, a gente está falando de geografia, né? Boa pergunta. A geografia, no fundo, estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente, né? E a descoberta do Saper-Quincy nos lembra que a vida, em todas as suas formas, está interconectada. Os micróbios, por menores que sejam, desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas e moldam a história evolutiva do planeta. Então, mesmo um micróbio encontrado em sedimentos marinhos lá no Havaí pode nos dar pistas sobre a história da vida na Terra e a evolução da complexidade biológica. Com certeza. A geografia nos ensina que tudo está conectado. As descobertas num canto remoto do planeta podem ter implicações profundas para a nossa compreensão da vida como um todo. E o Saper-Quincy é um exemplo perfeito disso. É realmente incrível como essa descoberta nos leva a repensar a história da vida na Terra, a evolução da complexidade e a interconexão de todos os seres vivos. E aí, o que mais a gente pode esperar? Essa descoberta abre um leque de novas perguntas, né? Se a capacidade de formar estruturas parecidas com ovos já existia em micróbios unicelulares, que outras características complexas da vida podem ter se originado no mundo microbiano? Cara, essa pergunta é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Que outros segredos da evolução estão escondidos nos oceanos, nos solos, no ar e até dentro da gente? A aventura da descoberta continua. Na terceira e última parte do nosso mergulho, a gente vai explorar as implicações da descoberta do Saper-Quincy para o futuro da biologia evolutiva e discutir como ela pode inspirar novas pesquisas e descobertas. Então não perca a parte final do nosso mergulho aqui no Novo Geografia em Pauta. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho aqui no Novo Geografia em Pauta. A gente já desvendou a origem do ovo com a ajuda do Chromosfera Perkinse, mergulhou nas implicações para a biologia evolutiva e agora, para fechar com chave de ouro, vamos olhar para frente. Isso aí. Depois de entender o passado, né? Vamos tentar vislumbrar o futuro. Como essa descoberta pode impulsionar novas pesquisas e moldar a nossa compreensão da vida como um todo, né? É como se a gente tivesse aberto uma porta, né, para um universo de possibilidades com essa descoberta. Quem diria que um micróbio minúsculo ia revolucionar nossa visão sobre a evolução? É verdade. O Chromosfera Perkinse nos incentiva, né, a olhar para o mundo microbiano com outros olhos e mostra que a complexidade biológica pode estar escondida, né, nos lugares mais inusitados. Imagina só você, que está nos ouvindo agora. As respostas para algumas das maiores perguntas da ciência podem estar bem debaixo do nosso nariz, ou melhor, microscópio. E quais áreas da pesquisa você acha que podem ser mais impactadas por essa descoberta? O que a gente pode esperar para o futuro? Olha, uma área promissora é a biologia do desenvolvimento. A gente pode usar o Saper-Quincy, né,
como modelo para estudar os mecanismos básicos, né, da diferenciação celular e da formação de tecidos. Imagina a gente desvendando os segredos de como as células se organizam para formar órgãos e organismos complexos. Seria revolucionário. A gente poderia entender melhor como a vida se organiza, né, desde o nível mais básico. E pensando em aplicações práticas, né, que outras áreas poderiam se beneficiar dessas pesquisas. A medicina regenerativa, por exemplo, poderia ser uma das grandes beneficiadas. Se a gente conseguir entender como o C. perkinse controla a diferenciação celular, quem sabe a gente não pode usar esse conhecimento, né, para desenvolver novas terapias para regenerar tecidos e órgãos danificados. Caramba, as possibilidades são, tipo, infinitas. É incrível como uma descoberta aparentemente simples, né, pode ter impacto tão grande em áreas tão diversas. E pensando num contexto mais amplo, como essa descoberta influencia a nossa visão da vida no universo. Será que a gente está sozinho nessa imensidão toda? Essa é uma pergunta, né, que a humanidade se faz desde sempre, né? E a descoberta do C. perkinse reforça a ideia, né, de que a vida como a gente conhece pode ser mais comum no universo do que a gente imagina. Se os blocos de construção, né, para a complexidade biológica já estavam presentes em micróbios primitivos aqui na Terra, é possível que processos semelhantes tenham acontecido em outros planetas. Ou seja, a busca por vida extraterrestre também pode se beneficiar dessa descoberta. Com certeza. Se a gente encontrar organismos unicelulares, né, em outros planetas, a descoberta do C. perkinse vai ser fundamental para a gente investigar, né? Se eles também têm o potencial de evoluir para formas de vida mais complexas. Quem sabe a gente não descobre que a vida é um fenômeno muito mais comum do que a gente pensava. É fascinante pensar que um micróbio tão pequeno pode ter implicações tão grandes, né, para nossa compreensão da vida no universo, e que a gente ainda tem tanto para descobrir sobre esse mundo microbiano. Exatamente. Essa é a beleza da ciência, né? Cada nova descoberta, por menor que seja, pode abrir novos caminhos e nos levar a lugares que a gente jamais imaginou. E o mais legal é que essa jornada de descobertas está só começando. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho profundo aqui no Novo Geografia em Pauta. Espero que você, que nos acompanhou até aqui, tenha curtido essa aventura tanto quanto a gente. Espero que essa descoberta tenha despertado a sua curiosidade, né? Sobre o mundo microbiano e as maravilhas da evolução. Afinal, a vida é um mistério que a gente nunca vai parar de desvendar, né? E a gente se encontra no próximo mergulho.